Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Karen Nakamura, eu sou gerente de DX Promoting and Events da Konica Minolta. Estou mais uma vez aqui com vocês no nosso GIS, que é o nosso Digital Imaging Square. E dessa vez é para apresentar para vocês uma série de demonstrações que nós vamos fazer aqui no GIS para vocês. O intuito disso é te ajudar nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, a todos sairmos juntos disso. A gente entende que a gente consegue, pelos nossos serviços profissionais, passar uma série de insights, de dicas, para que vocês, ao longo do tempo, tenham conhecimento. É muito mais colaborativo para que a gente consiga fazer isso juntos, é uma troca. Esse é o mesmo conceito que a gente tem no nosso programa de fidelidade, usar os nossos serviços profissionais, porque a gente tem um time de experts muito importantes aqui dentro da Konica Minolta, que pode te ajudar em diversos meios, né? Diversos tipos de insights para vocês terem no seu dia a dia. E dessa vez, a gente entende também que nesse momento de crise, o equipamento digital da Konica Minolta é muito bem-vindo no contexto, porque a gente entende também que baixas tiragens vão acontecer ao longo desse momento. Então, essas baixas tiragens, a gente consegue dar uma série de introduções, né, de conteúdos que podem te ajudar, inclusive, a agregar valor. Então, por exemplo, os dados variáveis, tipos de mídias diferenciadas que a gente tem oportunidade de desenvolver, agregar valor, né, aos serviços, aos produtos de vocês. E nesse momento, a gente tem comigo hoje a Paulina. Ela vai falar exatamente sobre isso, sobre as mídias especiais que podem ser utilizadas nos nossos equipamentos da Konica Minolta. Paulina, é com você. Olá pessoal, tudo bom? Prazer, sou a Paulina, sou especialista de produto da Konica Minolta e nós estamos aqui. Obrigada, Karen. A ideia realmente para a gente é apresentar muito mais a parte de mídias, as possibilidades que você tem em relação às aplicações digitais dentro da Konica Minolta. Todas as partes de equipamentos, os modelos independentes, nós conseguimos trabalhar muito bem essa parte de papéis, mídias especiais em geral. E isso que nós vamos mostrar durante essa série de demonstração. Hoje, em especial, vamos falar sobre os papéis, quais tipos de papéis você consegue trabalhar e isso até onde você vai agregar esse produto para dentro da sua empresa e isso a satisfação final do seu cliente, ok? Temos aqui uma ideia básica, tá? Só para a gente iniciar, a gente tem uma ideia básica dos produtos que nós podemos criar e isso também, se um cliente, a partir do momento que esse cliente ele tem as suas criatividades, a gente tem hoje um empreendedor novo, então eles querem sempre fazer algo diferente. Esse algo diferente nós vamos fazer exatamente com o quê? Com essas mídias especiais. Para isso, só um geral que a gente pode dar aqui para vocês é desde um produto simples, um panfleto que a gente consegue, a um panfleto que seja com uma mídia bonita e esse daí ele te dá uma sofisticação até um catálogo e inclusive alguns produtos mais diferenciados como um convite. Por exemplo, um convite de casamento, um convite de festas, tudo isso a gente vai mostrar para vocês o porquê que a Konica Minolta consegue fazer essas impressões, tá? Voltando um pouquinho para cá, vamos mostrar um pouquinho para vocês o que é essa degustação de mídias. Aqui nós temos alguns mostruários que nós preparamos de mídias especiais. Quais são os tipos de produtos que nós podemos fazer? Então temos variados cadernos aqui. E aí a gente vai mostrar um pouquinho de cada para vocês entenderem até onde a impressão da Konica Minolta consegue trabalhar, ok? Aqui nós temos um papel que é bem utilizado na parte de convites, que ele é o papel Constellation. Esse papel, por exemplo, ele tem uma ranhura, mas por que nós conseguimos fazer as impressões de uma forma muito mais fechada nessas ranhuras? Primeiro nós temos o toner, que é o diferencial. O toner, ele sendo um pó bem mais fino, você consegue, com os 8 bits de profundidade, claro, a gente consegue ter toda essa proporção de imagem homogênea, ok? Como a gente pode ver aqui.
O mais difícil de todos eles, que a gente consegue entender um pouquinho mais, é o que? Tanto um papel Relux, que é o mais tradicional para vocês da área gráfica, que também trabalha muito com esse tipo de papel. Nós temos aqui, inclusive, os papéis mais simples, ou seja, desde um sulfite, que a gente tem que entender que as impressões feitas num equipamento digital, como a Konica Minolta, você tem desde os papéis tradicionais da gráfica de offset, que seria o papel offset ou sulfite, como o pessoal chama, e você tem os revestidos e não revestidos em geral. A vantagem que nós temos no revestido para o nosso digital é que você tem todos os tipos de mídias possíveis para se trabalhar dentro do equipamento, ok? Essas impressões, por exemplo, é um sulfite, nós temos o básico do cochê e o mais importante de tudo isso, pessoal, é o que? É essa facilidade que você tem também de distribuir essas mídias para segmentos diferenciados. A gente está falando da gráfica, mas a gente também tem essa possibilidade de hoje entrar na onde? No segmento de fotografia. Basicamente, a fotografia ela tem um momento convencional, que ela tem aquele papel fotográfico próprio para ela. Mas para a gente ver como a tecnologia digital ela já vem desenvolvendo cada vez mais, você tem essa oportunidade, nós também, seja o pessoal da área gráfica, seja o pessoal que hoje também já vem tendo mais confiança no digital, toner principalmente, é a confiança pela tecnologia e pela qualidade de impressão que hoje ela vem oferecendo até melhor do que o pessoal do convencional. Nesse sentido, por questão de química, por questão de você não ter mais esse substrato tão fácil, os insumos em geral, né? E isso, no digital, você cada vez mais vem a tecnologia avançando para você obter a qualidade final que, por exemplo, um fotógrafo profissional exige. Nós vamos falar desse papel que hoje nós temos, que é o papel de fotografia para o digital, para o laser, ok? Mas ali, a gente tem mais à frente, alguns papéis diferenciados. O marcato, que é bem conhecido, então a opacidade que a gente tem também necessário para o offset. E ao mesmo tempo que uma fotografia, como nós havíamos falado, a gente precisa do papel com uma qualidade de brilho, que é o que chama atenção dentro da fotografia, também é possível hoje em dia, ok? E o principal, que é o que o pessoal vem muito trabalhando em termos de fotografia, seria o vinco. Já existe o papel próprio para isso, porque nós temos o papel com revestimento diferenciado, sintético, exatamente para ele ter o vinco correto e você fazer o álbum, que é o álbum profissional de capa dura que nós falamos, que nós vamos falar muito isso lá para frente. Veja esse papel aqui. Esse papel é um silk, porém ele é totalmente com ranhuras e inclusive laminado. Então essa diferença que nós temos agora no digital, o que antes não conseguiria era você ter laminações para dentro da máquina, você tem impressões, você tem papéis próprios digitais para uso no equipamento digital da Konica Minolta, ok? Quer ver um principal seria esse aqui que o pessoal gosta de usar muito, que é o Leaves. Ele tem várias ranhuras e ainda com relevos. A gente vê a proporção da qualidade que você tem dentro desse papel, porque você, com a tecnologia da impressão da Konica Minolta, você consegue introduzir o toner para dentro dessas ranhuras. Então, com isso, a gente vê mais um pouquinho, vamos brincar um pouco mais com esses papéis. Então, os laminados, nós temos também um bem interessante, que o pessoal gosta muito de ver e não acreditam que é possível fazer isso dentro de uma impressão digital, seria isso aqui, ó. Veja a ranhura, por exemplo, desse papel croco. Ele é um papel com uma ranhura profunda, mas pelo fato de termos essa tecnologia do nosso equipamento, a gente consegue enxergar toda a proporção de entrada do toner, né, na camada do papel. Então isso aqui a gente mostra bem o quanto é possível hoje com um papel difícil de se trabalhar, como o telado, o croco, você fazer aí essas impressões para logo no final você gerar então um produto sofisticado, um produto que vai agregar valor para dentro da sua empresa, ok? Inclusive, nós temos também o que? Adesivos. Claro, gente,
vamos pensar que quando a gente fala dos adesivos, que não tem como nós não falarmos, mas nós temos os adesivos corretos para se usar numa impressão digital. Isso é importante deixar claro para vocês, que podemos sim criar algumas tags, alguns adesivos para dentro, mas desde que com a forma correta de se trabalhar, isso logicamente os especialistas da Konica Minolta vão informar para vocês como que deve ser configurado isso, tá? Para que vocês não tenham problema no equipamento futuramente. Mas é possível. Nós temos aqui um vegetal, que é super difícil de você ter essa qualidade dentro de um vegetal. O vegetal, a gente sabe muito bem que ela é uma mídia extremamente importante para ser usado, principalmente, por que não, para um editorial e principalmente para o setor de fotografia também, que você faz um diferencial dentro do acabamento do seu produto. E isso dá o glamour, né, que nós falamos, para dentro do seu produto, tá? Aqui, por exemplo, é um laminado, ele é um adesivo laminado. E veja bem, isso aqui a gente consegue gerar praticamente a originalidade da imagem que você quer demonstrar. Então, por que a gente fala que a mídia especial ela é fundamental? Ela é fundamental porque quando você tem uma imagem que seja própria para a gente vender, né, visualmente o produto, não é só um crochê que vai fazer isso com uma laminação. Você tem exatamente esses papéis diferenciados que vão dar muito mais realidade para o que você quer mostrar para o seu cliente. Isso é importante. E aqui é uma delas. A gente vê esse relógio prateado. Por que eu não posso usar, por exemplo, uma mídia que tem a cara desse relógio para ele fazer todo o processo e aí sim transmitir o que eu quero para dentro dessa propaganda para vocês, não é? Então aqui eu tenho um relógio mostrando o prateado do relógio, né? E mostrando realmente o que eu quero apresentar para ele. E principalmente o mais importante na impressão da Konica Minolta são os detalhes. Esses detalhamentos que a gente tem, ele é fundamental, porque para a gente mostrar o quanto a tecnologia da Konica Minolta ela é importante nessa hora dos detalhes pequenos que a gente tem nas impressões. Ok? E aí, a gente fala muito, ok, Paulina? Mídias especiais é legal, é importante, mas ele é mais caro. A gente tem que deixar isso legal para vocês entenderem. O nome mídia especial, ela já se fala por si próprio. Então, nós estamos colocando esse papel, né? Vocês estão vendendo um produto com uma mídia diferente, exatamente para agregar esse valor para vocês. E como a Karen já tinha falado desse suporte todo, vamos pensar assim, principalmente vocês para dentro de uma gráfica, ok? A gráfica, ela tem hoje uma demanda muito grande, mas é incrível como a gente vê, e foi até uma curiosidade que a gente teve, que tem muitos clientes finais que eles ainda acham que a gráfica ela só vai fazer uma quantidade de demanda alta. E aí é onde nós entramos também. A impressora digital, né, a impressora da Konica Minolta, que nós temos vários modelos, que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês mais à frente, é legal porque você consegue absorver toda a demanda de clientes que você precisa. Então veja bem, eu sou um cliente final e eu quero fazer 100 convites de uma festa de 15 anos da minha filha. E aí, se eu vou numa gráfica, eu não consigo fazer isso, né? A gráfica hoje, que são tradicionais, convencionais, você não tem essas condições às vezes. Então, essa perda da gráfica, eu sendo gráfica, eu tenho a perda de um cliente por causa disso. Quando eu tenho uma impressora digital, uma impressora da Konica Minolta lá, por que não eu vou agregar? Porque eu vou conseguir absorver todos os tipos de clientes que eu quiser e principalmente o final é a satisfação do cliente. Então, isso que importa. Então, uma impressão num papel como esse, a gente consegue agregar esse valor, uma demanda menor, se paga pelo que ele está vendo. Então, é muito importante a gente mostrar que vocês têm sim todos esses tipos de mídias, que vocês podem, com a criatividade de vocês dentro da gráfica, trabalhar com muito mais classe, com muito mais sofisticação, um produto para o seu cliente final. Você aguçar uma surpresa para o cliente é a melhor coisa que tem. Então, quando você tem
esses papéis diferenciados, é muito legal você apresentar um mostruário para eles com as mídias que você pode imprimir lá. E aí, tudo isso aqui começa a mexer com a imaginação do seu cliente final também. Então, por que não vocês também não explorarem esse tipo de mídias possíveis para dentro do seu ambiente de trabalho, ok? Vamos mostrar um pouquinho de cada coisa. Aqui nós temos, vamos lá, só para vocês entenderem aonde essas mídias conseguem entrar. Aqui, por exemplo, nós temos um estojo, um acabamento fino, mas, por exemplo, nesse papel, eu estou usando um papel com ranhura, tá? Que é um symbol raster, por exemplo, mas lógico, com algumas aplicações também que dá a sofisticação desse papel. Então, aqui a gente está falando de mídias especiais, nós estamos falando também de quê? De outras tecnologias que você vai poder agregar para dentro desse produto. Aqui dentro, a gente pode ver também que continua sendo um papel com ranhura, né? É um marcatinho. E você consegue também ter esse glamour por causa que o papel ele já tem uma cor e isso então já traz para você uma boa parte da sofisticação por ele ter já um colorido, né? E o restante é a impressão com outras aplicações que nós vamos falar mais para frente também, ok? Convites. Quais são os tipos de produtos que vocês podem elaborar em cima de todos esses papéis que nós estamos brincando? Aqui a gente tem um convite simples, que é usado um rives normal. É um papel branco, mas por causa dessa ranhura, ou porque você tem as gramaturas diferenciadas acima de tudo, é importante que você consegue, com N gramaturas, fazer vários tipos de produtos. E aí também é uma das vantagens que a gente tem com as nossas máquinas, com os nossos equipamentos, porque você consegue, além de tudo, trabalhar gramaturas diferenciadas de papéis para dentro do equipamento na impressão digital, ok? Esse aqui é um papel típico que o pessoal utiliza, que são os papéis com uma ranhura bem forte, como a gente pode ver aqui, né? E uma impressão feita no nosso equipamento. Então você traz o fosco quando necessário, o brilho quando necessário e com essa sofisticação, por mais que o papel seja simples, né? Além disso, não é porque eu tenho uma mídia especial que eu não vou conseguir, por exemplo, laminar. A laminação, ela é fundamental em muitos tipos de produtos que a gente faça. Mas dependendo da laminação que você faça ou dependendo da mídia que você escolhe, a laminação ela é viável ou não. Por isso que a mídia é mais uma parte que você pode ter o suporte principal para não ter essa etapa de laminação e vender com muito mais glamour um produto final, quando você tem um papel especial, ok? Aqui dentro a gente tem um papel também diferente. Lembra que eu falei do papel vegetal? Olha aqui a diferença que ele dá dentro desse book. Você tem um papel impresso no vegetal e você tem um papel diferente também. Apesar dele ser um papel liso, ele é um papel brilhante que dá para você usar muito bem para quê? Para fotografia, tá? Então, papéis é o que você mais tem para se trabalhar, para brincar aí com os produtos finais. Então aqui a gente vê que a gente usou um papel simples, já veio um papel vegetal. Esse é um outro tipo de material, ó, de papel, que ele te dá esse ar mais rústico, para depois iniciar o book de uma forma mais interessante, que é com o brilho que é necessário para dentro desse álbum. Isso é um exemplo só para vocês terem a ideia de que nós podemos usar não só um tipo de mídia, mas a gente consegue usar outras mídias diferentes para dentro do seu próprio produto, ok? Mais uma coisa, aqui vocês já estão bem bem mais conhecedor desse papel, que é o papel Relux, mas veja a impressão.
Aqui nós temos uma imagem colorida, nós temos o preto dentro de um papel Relux colorido. Então só isso aqui, você já está vendo, você consegue então entregar para o seu cliente o que ele espera, que é qualidade e esse visual bonito no produto. Outro exemplo que a gente brinca muito também, continuando a usar o papel, esse aqui é um Color Plus básico, que todos usam, mas a impressão feita em preto e o acabamento simples, aí é gosto, né? Então aqui foi usado um tecido, uma renda e uma fita com um cristalzinho para dar então esse ar aqui engraçadinho no convite. Então são N coisas que você pode fazer, pessoal, com um papel, desde o mais simples até o mais sofisticado com ranhuras, ok? Só para vocês terem uma outra base muito legal. Mesma coisa, gente. Aqui a gente tem um papel metalizado, tá? Um trabalho feito em cima, claro, com umas aplicações de hot stamp, que a gente também vai falar isso aí lá pra frente com vocês, né? Mas para mostrar para vocês que isso é possível. E aqui dentro continua o mesmo processo. Aqui já é um papel marcato, metalizado, ok? E no final, olha que legal, um acetato. Por que não a gente imprimir um acetato também na máquina? Sempre lembrando que qualquer mídia sintética que a gente coloque dentro da impressora tem que ser primeiro conversado com os técnicos da Konica Minolta, ok? E é claro, o mais básico de todos, só para vocês entenderem, um papel cochê. Aqui, por exemplo, é um book simples, mas aqui é um cochê que você tem. Mas o que dá o diferencial desse book? Seria esse papel texturizado. Então, só por causa desse papel você consegue também trazer muito mais o valor agregado para dentro de um book. Um papel só de mídia especial diferente e o restante o cochê básico. Então, a mídia especial, por ele ser um preço um pouco mais acima de um cochê básico, ele tem os seus fundamentos, as necessidades do porquê disso, tá? Então, basta você ter essa criatividade de como utilizar, quando utilizar, isso é importante. Então, esse suporte que nós podemos dar, junto com as nossas impressões digitais da Konica Minolta, é onde você pode agregar muito mais valor em cima dos seus produtos. Bom, vamos falar mais um detalhe que é importante, é sobre as mídias que a gente falou. Hoje a gente tem os segmentos, que são os segmentos de fotografia, os segmentos de gráfica, e é muito legal a gente passar para vocês que vocês da gráfica, seja gráfica rápida, seja uma gráfica de grande porte e com web to print aí envolvendo muito mais dentro, ou principalmente hoje, tudo que é vendido online e tudo mais, a gente tem essa facilidade e as gráficas principalmente também de absorver o setor fotográfico. A formatura em andamento, hoje você tem possibilidades também de ter softwares próprios para você criar esse tipo de coisa. Mas o mais importante, que é o que o pessoal de fotografia gosta, seria o quê? Um papel próprio para ele. Nós falamos para vocês do papel fotográfico. Lembra que o problema maior que se tinha para você fazer uma fotografia dentro de um digital seria um papel próprio. Mas você tem tantos papéis diferentes hoje e com características de fotografia que imagina você gráfica também trabalhando nesse setor. Eu posso sim fazer álbuns, desde os mais simples possíveis até os álbuns mais sofisticados, já que você de gráfica já tem todo o ambiente por trás pronto, que tem as capas duras, você tem todas as formas de se fazer um álbum. Então, o agregar mais um produto para dentro do seu portfólio, isso é interessante. E aí, não é só com o cochê que você pode fazer com papel de fotografia.
Aqui nós temos um papel bem interessante, que eu gosto muito de citar, que é o papel pirâmide. Esse papel, ele lembra muito na fotografia, para quem conhece muitos papéis de fotografia, é o papel silk, que é um papel com ranhuras, como a gente pode ver aqui, mas ele é próprio, tá dentro da norma e ele é um papel com um sintético, como se fosse um plástico, uma plastificação. E você consegue, nesse tipo de álbum, fazer o quê? O vinco sem necessidade de laminação. Então você saiu desse passo que é a laminação para você fazer um álbum mais rápido, mais produtivo para dentro da sua empresa. Então é um papel que o pessoal gosta muito na fotografia e com uma qualidade fotográfica excepcional. Além dele, você tem um outro papel que nós chamamos de papel lustre. O lustre também é um papel que veio aí da fotografia e ela veio exatamente para quê? Para trabalhar o lado mais, seja ele o amador ou não, né, da fotografia, mas com a possibilidade de você também criar o vínculo. Isso é legal, essas possibilidades todas que vocês têm, pessoal. É o vinco direto, sem laminação. E por ele já ter esse revestimento mais sintético, ele, além de tudo, protege no digital, ele protege com líquido, como se fosse uma fotografia tradicional. Então, abusem, eu acho que é importante abusar dessa possibilidades de impressões que vocês têm com esses produtos, com esses papéis que estão vindo hoje na tecnologia digital. Abusem e abusem da criatividade do que vocês podem fazer. Tags, também a gente fala é uma coisa tão pequena, mas vamos pensar num kit de festa. A gente tem até aqui na bancada uma brincadeirinha que nós fizemos, até os kits de festa. Lá em cima nós temos ali tanto para a parte de casamentos como a parte de festinhas infantis. Então imagina que você pode com isso também vender esse produto como um kit. Por que não, né? Cria um kit fechado e fala, pessoal, a gente pode vender também. Vocês têm todo o produto acabado, desde os tagzinhos básicos que você pode colocar num produto que vocês vão entregar de presente no final da festa, até as embalagens em geral que você pode brincar, porque você tem todos os tipos de gramaturas. Como vemos aí, a gente tem as caixinhas. Aqui, por exemplo, é uma caixinha para lenço, né, de papel. É a caixinha que você vai colocar um brindezinho dentro. E as fitinhas que você tem, as tagzinhas principalmente também, ó, essas tags de festa. O adesivo que você pode também colocar num potinho, num recipiente. E aí vai a criatividade, certo? Da mesma forma que nós temos aqui também, só para mostrar para vocês as ideias que vocês podem ter. E são N coisas. Bom, pessoal, já falando tanto de papel, o que é legal é vocês conhecerem um pouquinho mais de uma distribuidora forte que tem todos esses tipos de modelos de papéis. Por isso, nós vamos passar para a VSP Papéis, que é uma empresa forte nesse mercado de papéis especiais. Então vou passar a palavra para o Magno e para o Alan para eles conversarem um pouquinho com vocês. Magno. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Magno, consultor técnico e back-selling da VSP Papéis Especiais. Nós estamos aqui para abordar um pouquinho do assunto de papéis especiais e substratos diferenciados para os equipamentos de impressão de tecnologia laser da Konica Minolta. Nós temos uma variação enorme de papéis, tanto de gramatura quanto de qualidade em termos de diferenças de cores, substratos revestidos e não revestidos. Esse aqui, por exemplo, que eu vou apresentar para vocês, foi impresso em Konica Minolta, no equipamento 6100. É um substrato criado por nós mesmos da VSP, essa é uma linha própria, é o Relux Ouro, gramatura de 180. As tecnologias laser, elas têm uma ótima printabilidade nos nossos substratos, porque como eles possuem um toner Symmetry HD, é um toner muito fino e ela tem a total capacidade de fazer uma intensidade de cores desde o meio tom até os tons mais escuros.
proporcionando maior qualidade de impressão. Decorrência também dos tipos de variedade de imagem que existe a possibilidade de você imprimir nos nossos papéis. Esse aqui é uma linha muito bacana também, é uma linha voltada para todo o ambiente de embalagem, mas nós temos diversos clientes que utilizam para produção de substratos para o segmento promocional. É um substrato laminado, escovado, e ela tem a total capacidade de imprimir nos equipamentos da Konica Minolta. Nós temos também uma linha específica para digital no segmento laser. Nos equipamentos da Konica Minolta ele vai super bem porque são substratos de peso 300 gramas, e o principal é que ele já vem na gramatura adequada para os equipamentos de laser da Konica Minolta, porque ele tem a fibra correta, proporcionando aí uma maior passagem pelo fusor sem o atolamento, que é o principal problema das mídias hoje em dia. Existe a possibilidade também desses equipamentos da Konica Minolta trabalhar com substratos sintéticos, nesse caso aqui é um PVC. Nossos clientes utilizam muito para fazer cardápios. E nós temos também um segmento de papéis para o âmbito fotográfico. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma microtextura telada, também pode ser feito painel, fotografia. E nós temos também um outro substrato diferenciado, que ele tem uma textura de colmeia, justamente para se espelhar nos papéis de fotografia. Nós também temos uma variedade de adesivos também, nesse caso aqui é o nosso adesivo fluorescente, que é o amarelo. Nós temos também essa mídia muito bacana também, que foi uma campanha da Heineken que o nosso cliente fez. Esse nosso cliente ele possui uma máquina da Konica Minolta, uma das mais atualizadas. E nós temos também esse outro aqui que é o verde fluorescente, impresso tudo em Konica Minolta. E nós temos uma linha própria também de umas texturas próprias realizadas pela VSP, que esse aqui é o Lives. Esse aqui é o Lives 240, ele tem uma textura muito bacana, fica muito bonito num projeto promocional. E nós temos uma linha muito interessante também, que é uma linha que é o Splendor Lux, que é um papel revestido, é como se fosse um papel laminado, ele é de frente única, pesado esse substrato é de 250 gramas. Existe a possibilidade de nós fornecermos também na fibra longa ou na fibra curta, que seria o mais adequado para a Konica Minolta. Nós temos uma variedade enorme, esse aqui, por exemplo, é um book que foi realizado pela Konica. Esse substrato especial aqui é um laminado, que é o croco, essa textura que nós fazemos aqui internamente na VSP. E algumas mídias diferentes do qual você pode usar nos equipamentos da Konica Minolta. É um equipamento muito versátil, possui um toner de alta qualidade e uma resolução fantástica que é até 1200 dpi. Nossos clientes também utilizam nosso substrato para fazer Uber, nesse caso aqui ele foi feito em PVC. No passado, antes de nós termos esse substrato, era feito em papel. Hoje em dia ele adquire o PVC por causa da versatilidade dos equipamentos da Konica Minolta. Obrigada, Magno, valeu. E aproveitando, já que a gente falou tanto sobre as mídias especiais, o Magno também apresentou um pouquinho lá na área dele, o que eu quero falar para vocês? Vamos mostrar um pouquinho também desse equipamento, que a gente tanto falou sobre equipamento digital da Konica Minolta. Aqui hoje a gente quer apresentar para vocês a QuiroPress C6100. Ele é um equipamento de médio e grande porte, que ele vai 100 páginas por minuto, e o mais interessante, trabalha até os 400 gramas, tá? Além disso, a gente vê, ele possui uma bandeja especial que ele pode fazer também um banner, o 33 por 48 até 1,30 m, se um acessório opcional, e a unidade com 762 para fazer o duplex. Além disso, vocês podem acoplar mais do que uma bandeja, são 3 unidades de bandejas com 3 gavetas para alta produtividade. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre os equipamentos da Konica Minolta, nós podemos fazer uma demonstração virtual para vocês, pessoal. E aí nós temos um formulário aqui no chat que vocês vão poder se inscrever e, por que não, marcar uma demonstração virtual conosco. Então, por favor, vamos lá, conheça um pouquinho mais da gente.
Karen. Oi, gente. É bem importante essas demonstrações virtuais, são privativas, então você marca o seu horário, a gente faz um atendimento exclusivo para você. E também eu queria entender no chat, né, no nosso bate-papo, se vocês gostaram dessa live, se vocês têm outros assuntos que vocês gostariam de verificar, porque a gente vai fazer uma série de demonstrações. Semanalmente, nesse mesmo horário, a gente vai ter essas demonstrações para te ajudar no dia a dia e também nesse momento de crise para todo mundo superar junto, como eu falei lá no início. Vou pedir um grande favor para vocês, né? Nós estamos tanto no YouTube quanto no LinkedIn, no Facebook. Nos siga, então clique lá no sinalzinho, né, no sininho para que vocês recebam as notificações do YouTube, mas também nos sigam nas nossas páginas para que vocês entendam um pouco mais sobre Cônica Minolta. Essas demonstrações são bem importantes, como eu falei, e ao mesmo tempo, se vocês quiserem trocar algumas ideias com os nossos especialistas, os nossos clientes já sabem também sobre o nosso programa de fidelidade, a gente tem nossos serviços profissionais que a gente pode te atender de uma forma muito mais abrangente, né, analisando o seu negócio, te ajudando e incrementando coisas importantes no seu workflow. Então, nós estamos aqui para atender vocês e para todo mundo superar esse momento de crise juntos. Obrigada, gente. Giving shape to ideas. Cônica Minolta.